Você já parou para pensar na beleza que pode surgir de uma pedra bruta? No livro de Mateus, capítulo 16, no versículo 18, diz que também eu lhe digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. O Senhor Jesus estava falando com respeito ao caráter de Pedro, que seria moldado para se tornar uma nova pessoa. E esse texto nos fala sobre a função da igreja, como a pedra sobre a qual tudo se edifica. E essa metáfora que Jesus usou para falar com Pedro vai muito mais além de uma fé. Ela nos ensina sobre uma transformação, que foi o caso de Pedro, que era bruto, que era indouto, não tinha estudo, era uma pessoa muito grossa, estúpida na forma de falar, mas Jesus mudou Pedro. A frase, a pedra bruta, perdoa as mãos que ferem, transformando-se em estátua valiosíssima e poderosa. Imagine só, gente, uma pedra que mesmo sendo ferida várias e várias vezes, se transforma em algo extraordinário. Isso é um lembrete de que na vida todos nós estamos enfrentando desafios, obstáculos, problemas, vivendo experiências boas e amargas, e isso transforma a nossa vida. E esse é o processo que vai nos tornando forte, experimentado cada vez mais. O ato de lapidar uma pedra não é rápido, é um trabalho minucioso, que leva tempo, paciência, e cada golpe ferindo a pedra, doloroso, vai transformando aquela pedra na sua forma linda e maravilhosa. Então pense que você é uma pedra preciosa nas mãos de Deus, e que muitas das vezes será ferida no sentido espiritual, será confrontada, para que você possa se transformar naquilo que Deus quer, na glória dele. Então não fique com medo das lutas, não fique com medo das repressões, porque esse processo difícil vai moldar você, ou vai nos moldar, porque eu também estou no meio desse molde. Pense nas suas experiências, em tudo que você já sentiu, em tudo que você já passou na sua vida. As feridas, brutal, as decepções, as perdas, as vigílias, as orações, tudo isso é uma vivência, uma experiência para que no futuro próximo você se torne uma pedra valiosíssima nas mãos de Deus. A pedra bruta, que é transformada em uma pedra valiosa, ela vai crescer, ela vai se transformar com o passar do tempo. Então respeite o tempo que você está vivendo hoje. Não olhe para ninguém, não se compara com ninguém. Apenas viva o processo da transformação, da lapidação de Deus na sua vida. Pedro andou com Jesus 3 anos. E Pedro passou por muitas dificuldades. Pedro não era bom em comunicação. Ele era muito bruto na forma de falar. Pedro não conseguia controlar o seu instinto, a sua natureza humana. Ele era muito impulsivo. Falava coisas sem pensar, não tinha filtro. Ele pegou a espada, cortou a orelha de Malco. Foi ele que foi reclamar com Jesus, dizendo assim: até quando eu tenho que perdoar o meu irmão? E Jesus diz: Pedro, até 70 vezes 7. Pedro também se acovardou na hora da provação, negando a sua fé 3 vezes. E aí ele chorou amargamente. Pedro teve dificuldade de interação com os demais discípulos. Ele teve uma rincha com o seu amigo Mateus. Ele teve uma pequena rincha também com o apóstolo Paulo. Ou seja, o processo de Pedro demorou muito. Mas quando Pedro ficou pronto, ele se tornou a igreja de Deus. No livro de Atos, no capítulo 4, no versículo 12, e Pedro falando: e nenhum outro há salvação, porque também
debaixo do céu nenhum outro nome há, dado entre os homens, pelo que devamos ser salvos. Então, as autoridades, vendo a ousadia de Pedro e João, e informados que Pedro e João eram homens sem letras e indoutos, maravilhavam-se da forma de falar e reconheceram que eles realmente estavam com Jesus. Em outras palavras, eles reconheceram que aqueles homens representavam Jesus, porque eles foram lapidados. 3 anos de estudo, 3 anos de discipulado, e logo à frente viram que Pedro e João eram uma nova criatura. Então, o seu processo pode estar doloroso, mas você se tornará a glória de Deus. Ore mais, busque mais, confie em Deus. E no final, você vai ver que processo glorioso, que pedra maravilhosa você se tornou para a glória de Deus.